Salve, galera! Pô, maravilha, a Gabi já tá na área. Pode mandar a solicitação aí, Gabi. Pedro, galera aí da RM Sabe Automação também. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber a Gabi Biscotto, uma menina da nova geração do Repique aí, feríssima também, que hoje em dia tá morando em Portugal. Mas aqui pelo Rio aqui. Não sei se ela é carioca, vou descobrir hoje. Mas aqui pelo Rio ela é cria do Monobloco, né? Ritmista de lá, do K Ferrari. E grande mestre. E a passagem dela também pelo Bloco Estratégia, do mestre Léo Santos, grande irmão também. E simbora, trocar uma ideia aí, Gabi. Só chamar. Quer que eu te envie daqui? Fica à vontade. Diga daí. Eu sempre começo tocando um pouquinho, mas eu confesso que essa parada da quarentena tem me enferrujado um pouco, porque eu não posso tocar forte, aí isso aí incomoda o vizinho, me incomoda, porque eu fico incomodado de incomodar. Não sei que todo mundo nesse momento de quarentena tá em home office, né? Então dá aquele tempo pra vizinhança também trabalhar. Vou te mandar aqui a solicitação. Transmitir ao vivo, Gabi Biscotto. Não tem problema não. Léo Dias também sempre presente. Ô, Consegui. Gabi, E aí? boa. Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, tudo certo. Vocês? Tudo bem, tudo certo. Beleza. Pelo Primeiro te convite. agradecer. Adorei. Te agradecer você por ter aceitado o convite, desprender um pouco do seu tempo aí. Eu nem sabia que tu estava morando em Portugal, que tu tinha feito Pois é, essa tô. passagem aí. E foi logo depois de vocês, em setembro, né? Lá naquela. Quando eu conheci, eu fui lá no Batuque Bato um dia. Depois tivemos aquele dia lá na Maracatu Brasil, que foi incrível. Depois aquele encontro de repiques com o Gabriel Policarpo na Viradouro, que foi sensacional. Ouro, né? Foi foda, né? Foi muito Pô, foi legal. incrível aquele dia. Foi uma troca sensacional. É logo depois daquilo eu vim embora. Pode Recebi crer. recebi uma resposta, uma notícia e vim. Você passou em vestibular aí, é isso? Passei. Eu já estava cursando aí no Rio O que que você e cursava? na UFRJ, mas eu tinha passado os primeiros 6 meses do ano passado aqui estudando para tentar entrar aqui. E aí a resposta demorou a chegar, não sei o quê, e aí saiu em cima da hora e vim embora. Qual é que é o curso? Eu estou em arquitetura pela, Legal, pela Universidade aqui do Porto. legal, parabéns aí. Obrigada. Espero que esteja tudo bem, né? Nesse momento de também quarentena mundial, esteja se cuidando aí, toda a família. Te Pois é, agradecer de novo, né, por esse tempo desprendido aí para nós. A gente é um coletivo recente, novo também, né? A partir desses estudos que a gente tem lá dentro do Batuque Bato, né? A gente desenvolveu uma rotina de estudar junto, e aí com isso eu já vinha dando aula de repique, juntei o André e o Nelson, a gente se juntou, junto com a Serena, que é a nossa design, nossa marketing, nossa comunicadora também, né? Foi um braço importante para nós, assim, representatividade feminina dentro do coletivo, e exatamente. que é super importante porque mostra essa questão da mulher tocando o repique, que é um instrumento que é tão, às vezes a galera fica com medo ou não quer aquela responsabilidade para si, mas ao mesmo tempo, né, não deixa de experimentar um instrumento tão, né, tão poderoso, né? E a Exato. gente sabe, pô, quando a gente tem uma chance de subir uma bateria, é tão gratificante, assim, dá aquele É uma coisa nervosismo, né? assim, Sempre, não interessa se tu tem 10 anos tocando repique, se tu tem 5 ou é. 2 meses, vai sempre ficar nervosa, né? E a Serena é uma pessoa que tá ali sempre, ela começou como aluna, ela é aluna nossa, tudo, Aham, mas ela é uma pessoa que sempre botou a cara pra, vou fazer, mesmo sim, sim, errando, vai de novo, vai isso, tenta, porque é isso, a gente desistir na primeira tombada, a gente não vai conseguir nada, né? E tu é uma exato. menina super nova que entrou nesse meio da percussão, assim como? Como é que rolou esse encontro? Aham. O quê? A minha trajetória? Como é que começou É, isso tudo? como é que começou isso tudo? Você é super nova.
Pois é, não, então, eu comecei a tocar desde pequena. Na minha escola, o monobloco tinha uma oficina para os alunos da escola, e aí era comandado e é comandado até hoje pelo Hernani Cal, grande mestre, responsável por toda essa minha trajetória. E aí eu comecei a tocar lá em 2010, se não me engano, tinha 9 anos, e era só até o quinto ano da escola, então eu fiz 2 anos mais ou menos, parei. E nessa época eu não tocava repique, já era fascinada, assim, já assisti os vídeos do Monobloco, principalmente aquele DVD do Monobloco 10, que é simplesmente um arraso, sou viciada até hoje naquilo. E eu lembro de sentado no sofá do meu padrinho, que tinha um DVD, assistindo, assim, vendo aquele show de bateria, vendo meu mestre hoje, Cé Ferrari, fazendo aquele show de bateria que, pô, é de arrepiar. E eu lembro de eu pensando assim, pô, eu quero fazer isso, ou minimamente eu quero chegar perto de fazer isso, não sei, quero. Ah, boa. Era completamente alucinada. E aí parei de tocar, porque acabava a oficina na escola, e acho que 1 ou 2 anos depois, a escola abriu a opção de de ex-alunos e pais entrarem. Então era tipo um monobloco na escola, uma oficina ainda comandada pelo Hernani, e aí nisso eu voltei, nessa minha mãe entrou também, meu irmão mais novo, que já estava na oficina, continuou também, o garoto toca muito, então ele já tocava com a galera adulta, e aí a gente fez depois meu pai veio também, e aí nisso a gente, depois de 1 ano, formou uma galerinha maneira ali, o Hernani falou, pô, por que vocês não vão pro monobloco, todo mundo? Eles estão abrindo turma, e aí nisso a gente foi. E nesse ano que a gente estava tocando lá na escola, a gente tinha feito uma visita ao monobloco um dia. Uhum. E aí lá eu conheci o CA e eu me senti tipo, super bem recebida por ele, por todos os mestres e também pelos alunos lá do Repique. Me lembro, tem um amigo que é um amigo até hoje, assim, parceiro de Repique, que é o Alan, que eu lembro dele, eu pequena, assim, sei lá, 12 anos, não sei. E ele, tipo, vai bichinha, vai, não sei o quê, tipo, me apoiando super. Então aquilo motivou muita gente e a gente foi, essa galera, para lá. E depois daí nunca mais saí. Foi dali para muito, muito melhor. E, enfim, toquei lá até. Eu entrei na turma 1, né? A gente entrou na turma 1. Uhum. E aí, Onde era essas nessa oficinas? época. Oi? Onde eram essas oficinas? A oficina do Monobloco é lá na Sala Baden Powell, em Copacabana. E, enfim, quando eu estava na escola, eu tocava caixa. Eu tinha acabado de pegar o repique nesse ano, né, dessa oficina para adultos. Então, eu cheguei lá, nem pensei 2 vezes, fui direto pro repique, continuei, porque era completamente apaixonado pelo instrumento. E desde sempre por esse protagonismo que o repique tinha, né? E eu via, tipo, um ambiente muito, muito predominado por homens, né? Tanto no samba quanto no carnaval de rua. E principalmente no repique. Eu pequeno via muito poucas referências, né? Então, para mim, sempre teve bastante esse lado, assim, de poder estar ali, enfim, à frente de uma bateria, digamos assim. Desafio, né? E eu nunca tive muito esse medo, assim, sabe? Eu sempre fui, não, vou tentar, enfim, sempre dar o meu melhor e tentar melhorando e tentar, E não sei, ir subindo, né? E eu claro, só na queria tocar. oficina você era a única mulher tocando repique ou tinha outras meninas Não, também? não. Lá no monobloco tem bastante homem, é bastante misturado, bastante homem, bastante mulher. E, e quando eu entrei lá, eu lembro de ver, assim, tipo, eu ainda tocava, né, Supernova tinha acabado de chegar, tocava no canto, assim, ficava observando, mas eu via que, tipo, na diretoria, assim, o pessoal que ficava ali no meio, né, puxando e tal, era majoritariamente homem e tal. E, enfim, eu observava aquilo e, enfim, ficava pensando, né, pô, um dia eu quero tocar ali naquele meio, não sei o quê. E, pô, todo mundo lá do Monobloco sempre apoiou pra caramba, principalmente Pô, a meu irmão, nós éramos as criazinhas, digamos assim, né, do bloco. E o Cé Ferrari, meu mestre, ele, porra, sempre me ensinou pra caramba, nunca fez claro. nenhum tipo de diferença. Um cara, assim, que admiro e respeito muito e tenho a honra de poder tocar com, né? E tá ali junto dele, tipo, sempre observando muito, observando todo mundo. Sempre gostei, assim, de aprender não só pela prática, mas pela observação, tá sentindo.
e assistia, via os vídeos que os caras postavam, eu ficava, tipo, olhando, assim, cada movimento para melhorar minha técnica, melhorar a resistência, né? Tudo. Nessa hora assim que você te apaixonou pelo repique, você já começava a estudar em casa, tocava em casa, aquilo? Tocava, É? tocava desesperadamente, freneticamente, é. Eles tinham um esquema que eles faziam, eles gravavam os vídeos para quem era da oficina e botavam no. Enfim, a gente tinha essa apostila, né, virtual, assim, Ah, de estudo. E pô, não só eu estudava o repique, como eu gostava de estudar todos os instrumentos. Então, eu pegava minhas baquetas, não tinha todos os instrumentos, tinha um repique, pegava uhum. minhas baquetas, as almofadas, os padzinhos, e eu gostava de entender, assim, todo, o ritmo todo, né? Não só o repique, mas tudo que estava acontecendo no entorno do instrumento, né? De quem puxa. Então, eu sempre gostei de todos, sempre gostei de tocar, aprendi a tocar todos, mas sempre tendo em vista melhorar principalmente minha técnica e meu desempenho no repique. E você lê também, lê partitura, assim, rítmica? Então, quando eu estava, depois de um ano, eu acho que no monobloco, eu fui morar fora com a minha família. E aí lá, na escola a gente foi morar em Londres. Na escola a gente tinha eu fazia música. E aí Pô, tocava bateria e tal, tinha uma parte da disciplina que era específica pro seu instrumento pessoal. Não tinha o repique, não tinha escola de samba. Na verdade até tinha, a gente quando chegou lá foi direto foi parar numa escola de samba porque lá tem um carnaval super famoso em agosto. E aí a gente deu uma passada pela London School of Samba. E aí toquei caixa na época. tá massa. Enfim, na escola eu aprendi a ler um pouco partitura, Pô, comecei a tocar bateria. E depois que eu voltei para o monobloco, voltei para o carnaval daqui, depois de um ano, daqui não, né, do Rio, eu toquei um pouco, eu fiz um pouco de bateria também com CA. E nisso, né, a gente praticava partitura, mas nunca foi, no monobloco a gente usa muito o método do passo, né, que é lá sei. do Gavata. Então assim, de certa forma é uma partitura, mas é uma leitura diferente do ritmo, né, é uma outra linguagem. Então, te confesso que o meu Não, ensino, todo o meu aprendizado foi baseado no método do passo. eu te pergunto porque é engraçado assim, você tem uma trajetória bem consolidada, assim, bem enriquecida, assim, porque você manja muito de instrumentação, de bateria, de repique, tudo. Monobloco é uma escola assim que pô, a gente vê aí quantidade de alunos já tem em São Paulo, já tem em Minas. Eu, Sim. particularmente, em 2009, eu tocava numa banda lá no Sul, a gente participou de um festival chamado Planeta Atlântida, e aí o Monobloco também era um dos primeiros anos assim, do Monobloco, eu acho que estava começando a viajar, e aí também para mim tocar, assim, toquei do lado do Sidom, a gente tocou antes, na minha banda tocou antes do Monobloco, aí, então eu toquei, saí do palco, e aí eu já fui para trás do palco para assistir o Monobloco, e aquilo lá foi muito, Uhum. cara, a minha vida percussiva mudou, assim, depois de ver o show, depois de ver o que eles faziam em cima do palco, assim, aquilo ali ficou marcado muito. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu morei em Copacabana, fui saber onde é que era o monobloco, só que acabou que, como eu ia estudar na Maracatu, eu acabei nunca me Sim, indo para o monobloco, não tive sim. tempo de aulas que bateram com o horário e vendo a construção que eles fazem através desse ensino do passo, né? Como eles foram um mecanismo assim de impulsionamento. Eu também lá no Sul tive essa parada do passo e como isso enriquece. Tu tendo tanta experiência, já tendo essa leitura musical e também sabendo do passo, isso, mesmo tu não tendo uma formação em música, uma parada que, por exemplo, você está estudando. Opa, Eu travei aqui? só um pouquinho só. Tô travado. Tá me vendo? Salve, salve, galera que tá chegando aí. Um beijo grande. Hoje é Gabi Biscoito na área. Tá travada. Fica à vontade, galera que tá conseguindo Foi? chegar. Voltei? Oi? Aqui Voltei? pra mim. Posso. Pode. Daí já volta. Tá bem. Rapidinho, galera. Ela já vai voltar aqui. Vou chamá-la de novo. Aqui. Gabi Biscoito.
Ó, galera, quiser perguntar, fica à Foi. vontade. Foi, agora foi. Beleza. Não, é que assim, você estuda arquitetura, e aí uma parada bem diferente da música, mas que é que tu leva aquilo lá tu leva muito, com muita responsabilidade essa parada da música, isso é muito Aham. massa. Né? E isso acho que te fez chegar assim num patamar de ensino e de aprendizagem que mesmo tu não vivendo a música de uma maneira de vida, de modo de vida, você encara ela com muita responsabilidade, muito respeito, isso é muito massa, assim, e Não, pra coloca ela, assim, eu sempre levei a música. Eu sempre gostei de tratar com muita seriedade, assim, tudo que eu faço. massa. E eu sempre foi, assim, uma grande paixão minha, assim. Cresci escutando MPB desde pequena, samba, e eu acho que isso, enfim, essa influência toda, né, que essa sementinha foi sido plantada somente Seu pelos pai, seu irmão, a galera dados. indo junto, isso é muito Desde que eles massa. foram plantando essas sementinhas, eu acho que eu considero essa, enfim, sempre pulei carnaval desde pequena, altas fotinhas pequenininhas na vestida, adorava e adoro aquilo. Então, acho que isso, eu considero essa minha grande formação, né? E não só toda essa trajetória por todos esses blocos que eu passei e, enfim, é um pouco dessa experiência que eu estou tendo aqui em Portugal também, de tocar pela primeira vez Antes, profissionalmente. antes da gente chegar em Portugal, como é que Ah, foi a sua chegada no Estratégia? Como é que você se aproximou da galera? Tá? no Estratégia, foi assim, eu entrei no ano que eu entrei no Monobloco, acho que foi 2014, e já existiu Estratégia, e Uhum. acontece assim, eu entrei na turma um do Monobloco. Quando foi chegando, eu sabia que sendo turma um eu não poderia desfilar no final do ano, e como eu era menor de idade, eu também tinha aquela questão de tocar na Fundição Progresso, que eu não sabia se ia poder, porque era menor. E aí eu foi chegando no final do ano, assim, mas eu fui levando isso numa boa e foi chegando no final do ano, eu falei, cara, eu preciso tocar no carnaval, não é possível, eu preciso tocar. Foi me dando aquela É, vontade. tocar o ano inteiro, vai chegar no carnaval e não vai tocar, né? Exatamente. E aí o que aconteceu, eu viajei em janeiro, o carnaval era final de fevereiro, e antes disso eu acho que sondei o Léo Santos era do Repique, né? E tipo, desde sempre super me acolheu. Tinha lá Então, querido. Jefinho também, né? Jefferson no tamborim, então Gabriel Diegues na caixa, tinha o Kainan também, que tinha sido é, um dos repiques lá do Monobloco, criado pelo Monobloco também, né? E aí eu lembro de eu perguntando assim pra pessoa, tipo, pô, eu preciso tocar num bloco, quero tocar num bloco e tal. Aí eu fui parar por recomendação de alguém, fui parar no Turbilhão, aí tipo, saí, sei lá, umas duas, três vezes, desfilei com eles. Boa. E no final do ano, quando eu falei assim com o Jeff, com o Jags e o Léo, eles falaram, pô, chega lá no Estratégia, não sei o quê, não sei se você vai poder, né, tocar assim, mas, pô, vai lá, faz o ensaio, faz a galera te conhecer. Aí eu lembro que eu fui na Maracatu, cheguei, o Léo me recebeu e tal, fui me apresentar pro Kainan, e aí eu fui falar com o Kainan, pô, então eu toco repique lá no Monobloco, queria saber se eu posso tocar. Ele, então é complicado, não sei o quê, né, porque só vai ter, sei lá, duas, três semanas de ensaio, etc. E eu lembro do Léo passando assim, essa aí toca muito, não sei o quê, Kainan, faz isso, não sei o quê, uma coisa assim. E aí, nisso, beleza, entrei pra ensaiar e tô lá tocando e, tipo, né, o cara fazia uma nota, eu já pegava a nota, fazia uma levada, eu já pegava a levada, Boa. já fazia uma É, firula. E, e aí eu sei que no final do ensaio o Kainan falou, tu é nossa, pode tocar, não tem essa, tu tem camisa, não sei o quê, a gente se mantém em contato. Viajei, cheguei, sei lá, na véspera do desfile e toquei. E assim, eu tô completamente apaixonada pelo bloco também, desde sempre. tá fora. Tanto pelo repertório musical, enfim, por todos os ritmos que eles abrangem, a pegada, né, de música preta brasileira, sempre achei muito emocionante, assim, muito forte e o Estratégia é muito família, assim, tem um clima, né, todo mundo é muito amigo, assim, todo mundo te recebe, tem uma qualidade musical Eu incrível. conheço o Leozinho, é um cara muito fora, assim mesmo, é um dos mestres aqui que eu conheci, que também sempre me acolheu, um cara que tem muito conhecimento e muito sensível, né? Eu acho que a música, ela pede isso, quando a gente vai ensinar, quando a gente vai passar ela, quando a gente vai passar um conhecimento que a gente faz tanto esforço para poder ter, a gente tem que ter sensibilidade, né, e cuidado, porque o, é difícil, né? É difícil tocar um instrumento. A gente tem que ter cuidado, tem que ter respeito, tem que entender o que o mestre está passando. O mestre tem que conseguir também passar aquilo, porque senão
gera uma história que é muito ruim, que já é difícil, não, é difícil a gente não falar disso, que é essa parada de ser um pouco mais ríspido, de tipo, pô, não tá tocando, não sei o quê. E o Leozinho é um cara que tem uma sensibilidade massa, assim, Exatamente. e assim, particularmente até falando com o Bruno Bragança várias vezes, que é meu irmão, assim, toca Aham. chimbal. E a gente indo em alguns ensaios de estratégia, que a gente foi lá acompanhar a Ana. Porra, o groove é um dos mais, sabe, assim, pô, redondinho, bacana, a galera sabe tocar com dinâmica, a galera respeita muito, assim, sabe? Muito Exatamente. bonito, pô, tudo encaixadinho, bem, assim, harmonioso. E isso é uma coisa difícil no Rio de Janeiro, sabe? Todo mundo quer sentar os aralhos, sabe? Tocar alto pra caralho, sem dinâmica, sem nada. Pô, sem pensar que tem vários cantores ali também participando da parada toda, enfim. Muito massa, eu gosto muito de estratégia, assim, acho que é uma boa escola para quem está assim, em qualquer nível mesmo, porque Hum, ele te dá essa abertura, né? Exatamente. Você não ficar engessada numa parada. Não, de você, né, saber que aquilo ali não é todo mundo que quer levar aquilo para a vida, né, e fazer com que, acho que, eu não sei, eu sempre me senti, eu sempre levei aquilo muito a sério, mas eu sempre senti que a maneira como eles lidavam, assim, com o ensino, o cuidado com o ensino, né, o cuidado do groove, a importância sempre também da história, do que o carnaval importa, da resistência e da dança também, assim, né, eles têm um É, de AB que, pô, é sensacional, dá um balanço para aquilo ali, tá sempre todo mundo dançando, groovando junto. Tu sente uma energia, assim, né? É uma energia muito forte. Eu acho que isso que, para mim, define o estratégia acima de tudo, assim, a sensação que você tem é de uma energia muito, muito forte, uma união entre todo mundo era muito unida mesmo, muito massa. e a vontade de fazer aquilo ali acontecer, né? E o comprometimento com a música, o comprometimento com enfim, com o que aquilo ali representa, né? Com o que o carnaval e que a música preta brasileira representa. Legal. E depois que eu voltei, não foi, tipo, esse meu episódio no Estratégia, não foi só esse, né? Logo depois como eu falei, eu fui morar fora. E aí, quando eu voltei direto pro monobloco, mas voltei só pro monobloco, né? Tava estudando, tava em anos, né, às vésperas, faltavam uns 2 anos pro vestibular e tal, então já naquele ritmo de ensino médio. E aí um dia o Léo virou pra mim e falou assim, vem cá, tu não quer voltar pra estratégia, não? E você chega lá, enfim, eu tô precisando, eu não tô conseguindo reger e me dedicar completamente ao repique completamente, então, pô, você quer ser tipo monitora, quer fazer essa parceria e tal? Eu falei, porra, óbvio, né? Claro, tipo, imagina, que honra pra esse convite. Claro. E eu acho que isso me agregou num nível que eu não posso nem explicar, assim, né, eu sempre fui muito observador e sempre aprendi muito, né, pela prática, mas também pelo observando ele tocando, principalmente o CA tocando, e essas diferentes técnicas, o Gabriel também eu já acompanhava por vídeo no YouTube, não conhecia ele ainda, vi uns vídeos de escola de samba, achava aquilo, né, na época, sei lá, um braço de 15 anos ainda não aguentava aquilo, mas já também, né, dava uma olhada no Vaguinho, nessas referências, Serrinha, nessas referências, e mas foi essa oportunidade de ensinar, né? Ele, claro que ele sempre comandava o naipe, etc. Mas eu, tipo, pouco a pouco fui chegando, assim, né? Fui me apresentando às pessoas, já todo mundo olhava, pô, quem é essa novinha aqui que toca, né? Tipo, eu lembro dos... Eu sei que quem me conhecia apenas era o Jefinho, no tamborim, e o Diegues, que se eu não me engano, acho que nem... O Carlinhos Poiá também, da Caixa, e o cantor, o João Biano, também eu já conhecia assim, pelo monobloco, bem ou mal, mas os próprios mestres olhando assim, falando assim, tipo, quem é essa garota? Tipo, eu fui, assim, tentando pouco a pouco, né, encontrar ali o meu lugar, me aproximar das pessoas, me aproximar dos alunos, e eu sempre fui ali muito bem recebida, muito, muito respeitada, e Legal. eles deram oportunidade para crescer em todos os sentidos, tanto como pessoa quanto como profissionista. Então foi assim, e no final desse ano de trabalho no carnaval, acho que foi um dos meus melhores carnavais, assim, que eu teve um show de bateria que tem um vídeo meu que até hoje tem repercussão, assim, foi um momento assim muito muito épico, foi muito Legal. Essa tua transição assim pro estratégia,
Nesse meio tempo todo, você toca, você toca em roda de samba. Você toca pandeiro também, estuda esse tipo de instrumento? Toco. Assim, essa questão da roda de samba foi um pouco mais recente, digamos assim. Acho que, na verdade, isso bobear foi na mesma época que eu entrei no. Agora eu não me lembro, mas acho que foi na mesma época que, estando sempre lá no monobloco e, enfim, com a galera toda, eu fui pra estratégia. Eu acho que foi nessa época que eu me interessei pelo pandeiro, porque o Hernani, né, que foi quem me levou pra música, digamos assim, é, ele sempre foi, pô, um puta mestre também no pandeiro, né? E Massa. aí ele tava com um curso de pandeiro e eu, tipo, cada vez mais, depois que voltei dessa experiência fora do país, eu cada vez mais comecei a sentir uma conexão, assim, com o Brasil, com essa necessidade de estar no samba, de estar no carnaval, de estar na roda, né? Sempre esteve muito presente, assim, na minha vida, MPB, etc. Mas eu comecei a me aproximar, assim, mais desse ambiente do samba, né? Antes era muito o ambiente do carnaval e dos blocos, etc. Então eu comecei a tocar pandeiro com o Hernani. Achava difícil pra caramba no início, assim, eu falei, cara, não é possível, acho que deve ser o único instrumento que eu não vou Pandeiro conseguir de couro tocar ou nada. pandeiro de nylon? Oi? Pandeiro de couro ou pandeiro de Pandeiro nylon? de couro, pandeiro de couro. Fala já. E aí fui tocando, então eu fiz esse curso com ele por um tempo e continuei muito autodidata também, assim, né, estudando, etc. Então fui me aproximando a esse ambiente da roda. Mas eu não tocava em roda, nem nada, assim, chegava assim nos eventos, às vezes nas confraternizações do monobloco, ou numa festa assim de uma galera que toca em bloco, etc. Tipo, pegava meu pandeiro e nisso eu fui me aproximando cada vez mais, aprendendo samba, aprendendo a linguagem da roda e aprendendo o jogo da roda também, né? Que é muito bacana, muito interessante. E Legal. aí e foi isso, assim, né? Fui juntando todas essas influências, esses conhecimentos desses anos O, todos. o ritmo já está contigo, né? A parada de desenvolver é só pegar o instrumento mesmo e, como tu falou, entender a linguagem, entender É, o que acontece ali, quais as frases que são, digamos assim, bases, né? E tradicionais e as suas variações. E uhum, aí, com isso vem a criatividade também, né? Vem a possibilidade de criar. Acho que quando a gente também consegue ter uma base forte sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, uhum, a gente cria uma possibilidade, né, abre uma janela de criação, né? exatamente. Pode que é livre, né? Que a música é uma parada assim muito livre, muito aceita tudo, assim, né? Tendo bom gosto, tendo bom senso, tendo Uhum, ouvido, é uma parada assim. Eu também não, eu sou formado em música e a minha leitura musical assim, ela acontece, eu sei, mas eu não sou dinâmico, vou pegar uma partitura e pá, sabe, ler a parada. Mas se tu me mandar um vídeo assim, pô, a levada é essa aqui, ó, e fizer um vídeo, a parada eu vou escutar, eu vou cantar essa levada, eu vou desenvolver que é uma habilidade minha melhor do que eu ler, sabe? Claro que se eu me dedicar a ler, eu vou desenvolver essa habilidade, mas é isso aí, eu acho que também é o que cada um é pessoal de cada um, né? uhum, Basta tu sentir o que tu. Ó, eu sou bom no ouvido, eu sou bom. A Lorena, que é uma menina do Repique lá da Portela, ela falou assim: cara, eu nem estudo muito. Eu escuto pra caramba samba, não sei o quê. Aí então a levada eu já sei. Claro, ela nasceu na parada, tal, sabe? Mas ela é uma pessoa que, pô, eu nem estudo, cara. Eu estudo assim de vez em quando, mas ela já tá com a parada aqui, então ela já. Além de ter nascido, a parada é que ela escuta muito. E sim. aí, pô, tá na cabeça. Uhum. É, Eu acho que eu sou um pouco dessa linguagem também, te confesso. Sou daquela é, que vai com ritmo na cabeça, sonha com ritmo na cabeça, acorda, pega e começa a tocar e vai, né? eu Começa. sou disso aí mesmo. Do copia e cola, aí eu vou copiando, cola, eu É, repito, aí depois desenvolvo alguma outra coisa de criação, vejo se funciona, se vai, se não vai. Eu tinha um mestre lá no sul, tem um mestre lá no sul, que bem no início, quando eu comecei a tocar, assim, eu devia ter, sei lá, 22 anos. E aí o meu mestre falou assim, cara, eu uso muito metrônomo, né? Ele usava muito metrônomo para uhum, estudar, e ele me deu essa dica, pô, eu uso demais, é importante para, pô, ter uma consistência de andamento e tudo mais. E ele chegava a dormir com o metrônomo na orelha. Ele botava assim no 40, uhum. 40, 50, aí botava baixinho assim, né? Ele dormia com a parada.
Então, tipo assim, ele é um cara assim, muito doido do andamento, tudo, mas ele é um cara que, Aham. de tanto fez aquilo, hoje em dia ele não deve fazer mais, né? Eu cheguei a fazer durante algumas semanas assim, e fiquei, Aham. caraca, isso aí é louco, coisa de louco, tá ligado? Mas a percepção de andamento depois que tu tem, pô, tu ganha muito, assim, tu percebe muito quando tu acelera, quando tu coisa. Isso só ouvindo, tá ligado? Um andamento muito doido. Não, isso, Como... essa questão do ritmo, né? Da obtenção do ritmo, obtenção da entender o silêncio, entender as pausas dentro da música também. É uma coisa interessante que eu sempre respeitei muito e procurei, claro, é fundamental quando você está estudando, você ter essa noção, né? Tipo, não adianta nada tu saber tocar e não, no fundo você não sabe tocar quando você não tá ali, né? A É, posição e saber o que tudo aquilo ali significa. E saber uma coisa, ouvir é importante, né? Já é a parada, né? Saber ouvir o que tá ao seu redor ali, né? Já muito bom. e para mim uma coisa que foi muito interessante, assim, principalmente nesse último ano agora, quando eu comecei a cursar arquitetura, uma coisa que eu nunca poderia imaginar, né? Como você falou mais cedo, né? Tipo, por mais que você não leve a música profissionalmente, você leva ela muito a sério. E é muito louco como isso tem, como eu acho que a música ela tem me influenciado em outras esferas também, sabe? Observar. Então, não que é claro que a gente sabe assim bem ou mal que dentro da muito interligado, mas eu nunca esperava encontrar essa mesma linguagem, digamos assim, dentro da arquitetura, por exemplo, né? Essa relação muito forte que tem entre as disciplinas, né? Enfim, é tudo muito conectado, muito fluido, né? Então, entender essa questão, por exemplo, da pulsação, do tempo e tudo mais, porra, isso é muito forte dentro da arquitetura também. Então, para mim, é uma descoberta, assim, né? Ver como que todas essas questões que a questão dessa nossa linguagem percussiva no Brasil, que é muito forte, com influência da música africana, da percussão africana, enfim, com diversas influências, como que essa questão do nosso sincretismo cultural também, ela é muito forte na arquitetura também. Então, isso, para mim, tem sido uma coisa, assim, uma descoberta que me leva a me apaixonar cada vez mais pela música, né? E toda essa abertura que a percussão, que o ritmo, e, enfim, que tudo tem na vida no geral, né? É, sim, e indo até pro lado do repique, nessa onda de construção, eu falo muito para meus alunos essa parada, que quando o cara vai tocar repique, e é o repique bossa, né, enfim, é o repique que vai fazer o solo, vai subir a bateria, pô, o cara tem que ter uma organização na cabeça, né? Exato. Pô, vou dar uma gargalhada, aí eu vou tentar fazer uma balaca aqui, um floreio, não sei o quê, aí depois eu vou fazer uma pergunta e resposta, aí eu vou anunciar que eu vou subir o samba, eu vou subir o samba e pronto. Então, tipo, se ele não tiver que organizar na cabeça, na hora que ele for subir o samba, a bateria não vai entender nada, né? É um instrumento de comunicação e ele precisa se comunicar bem para todo o resto atender, né, o que ele está pedindo. Essa parada da organização, né? Muito massa. Massa, mas essa parada de ter duas profissões, assim, dois, né? É muito doido, assim. E poder interligar isso é mais bonito ainda. Como foi essa chegada em Portugal? E como é que tá? Você chegou faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Então, como eu falei, eu vim ano passado para cá, no início do ano, que eu já tinha, depois de passar o Enem aí no Brasil, final de 2018, Uhum. entrei nas faculdades que eu queria, tanto nas públicas, né? Entrei tanto na USP quanto na UFRJ, mas eu já tinha esse projeto de tentar entrar na faculdade aqui. E Pô, eu tenho cidadania europeia, cidadania portuguesa, então eu não podia. O Brasil tem uma relação com Portugal academicamente, mas eu não podia passar pelo Enem para cá. Então, se eu quisesse entrar por aqui, eu tinha que entrar como portuguesa e fazer o vestibular português. Então, nesse meio tempo também, minha mãe conseguiu uma licença para vir estudar aqui ano passado. Então, tudo foi bem casado, bem organizado legal. para eu poder ter essa oportunidade de estudar e ela poder também estudar. E aí a gente veio, logo foi, tipo, acabou o carnaval, uma semana de um desfile, tipo, acabou o carnaval num desfile esplendoroso do Monobloco, que inclusive, né, tipo, a tema dessa live é mulheres, enfim, no samba, no repique, etc. E foi um desfile muito importante para mim, porque foi um desfile que o tema era o Abram Alas para Elas, que era uma homenagem às
as mulheres e as grandes cantoras brasileiras. Então tinha um repertório todo cuidado organizado, assim, que era lindíssimo e foi uma grande homenagem. Para mim, especialmente, acho que foi o meu melhor desfile, assim, da minha vida, certamente, porque, para além do tema ser um tema muito especial para mim, né, essa é uma pauta que sempre tinha sido muito importante, foi o primeiro ano que eu toquei microfonado sozinha, o tempo todo. Que E massa. no ano anterior eu já tinha tocado, mas o CA fazia ainda chamada, gosto, já estava microfonado, então fazia tudo junto. E nesse ano ele me deu o microfone, acho que era eu e o Beto Bruno, que é um parceiro lá do Repique também. E aí as chamadas e as bosses fui eu que fiz, então assim, foi um desfile para mim muito emocionante que me consagrou, digamos assim, a esse carnaval do ano passado. E aí uma semana depois eu vim para cá, eu fui para Lisboa, na verdade, comecei um cursinho e aí estudando loucamente, porque tinha várias matérias que eu nunca tinha estudado no Brasil e fiz a prova, e a prova era no final de junho, em um ano mais ou menos. E aí, nesse meio tempo, quando eu cheguei lá, Nado Mesquita, grande amigo, entrou em contato comigo. Ele tem um bloco junto com o Fabão, junto, ex-canário do meu bloco. E aí ele entrou em contato comigo e falou, pô, então, eu já conhecia, já tinha ouvido falar do bloco e do projeto deles, né? E Como é que é o nome? é o Boetolo que chama. Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Boetolo e Fábio Alman, sim. E aí é um workshop de percussão brasileira, né, aqui em Tá? Lisboa. Ele eu já conhecia, tipo, já tinha, né, dado uma olhada assim, pô, vou para Lisboa, vamos ver se tem alguma coisa lá. E ele é o Natan, um dos fundadores do Empolga, tocava no Monobloco também. E ele entrou em contato comigo e falou, então, a gente tem uma oficina aqui, queria te convidar para participar. E eu, óbvio, imediatamente aceitei, meus pais e meu irmão foram também. E, enfim, foi uma experiência muito bacana que a gente desenvolveu, que a gente participou, né, nesses 4 meses que a gente ficou. A gente ficou até o final de julho aqui em Lisboa. Então foi muito bacana, eles super abriram as portas pra gente, o Nado e o Fabão sempre, enfim, maior respeito assim por eles e vice-versa. Sempre foi uma experiência muito bacana. Assim. Eles inclusive às vezes largava o repique, como eram só eles dois cuidando do workshop, eu às vezes tipo pegava um ganzá, assim, enfim, foi uma experiência muito bacana, assim, foi muito e crescendo cada vez mais com esse projeto, inclusive nesse carnaval, quando eu já estava aqui no Porto, né? Eles fizeram o carnaval deles lá em Lisboa, chamaram, foi muito maneiro, foi sensacional, foi no meio Conhece do o Batucada Radical também? Conhece o Batucada Conheço, Radical? conheço. Então, a Do México? Batucada Radical é em Porto, né? É em O Porto. Batucada é em Lisboa. Então, quando eu estava em Lisboa, eu tava lá no Bué, frequentando, nós estávamos, e aí no final de junho, um pouco nessa minha onda de que eu estava, não é saindo do repique, mas experimentando também outros instrumentos e outras experiências. Eu entrei também no Baque Mulher Lisboa, foi mais ou menos na época que elas fundaram o Baque Mulher, eu cheguei em março, elas no início de abril, se eu não me engano, elas fundaram, eu cheguei. Então, essa experiência do maracatu, que eu já vi um pouco, já tinha tido a experiência de conhecer o Rumenig lá da Nação Porto Rico pelo Estratégia. Então, tive essa oportunidade também, fiquei no AB com elas, foi uma experiência sensacional. E depois, no final de junho, eu sempre tinha acompanhado à distância aqui esses projetos de mulheres no samba, né? Tipo a roda de samba do Moça Prosa e o Aham. Samba Keren, são pessoas assim próximas desse núcleo dos blocos, né? Que Sim. frequentam, etc. E aí, no final de junho, elas estavam vindo fazer uma turnê por aqui e eu ajudei elas com algumas questões e na roda de samba que elas fizeram em Lisboa, elas me chamaram, assim, eu estava lá, né, fui prestigiá-las e elas me chamaram e, tipo, dei uma cantada de 2, 3 músicas, não lembro direito, no pandeiro e foi simplesmente sensacional, assim. Acabei conhecendo também na mesma época o Tiaro estava aqui com o Pedro Amparo, né, e, enfim, fazendo a turnê do Caboclo Sereia. Sim. E foi muito louco porque eu já conhecia essa galera, assim, de vista, né? De nome e tudo mais. E eu falei, pô, tô lá, eu conheci os caras lá, né? Tipo, aqui no Rio de Janeiro. Nunca tive a oportunidade de esbarrar com eles. Então foi, assim, foi muito especial, assim, esses meses que eu tive.
em Lisboa. A gente voltou no final de julho. E aí comecei a UFRJ, porque eu tinha trancado. Sim. Voltei, né, para o monobloco, e fui lá no Batuque Bato conhecer o trabalho do Gabriel. O Gabriel, inclusive, eu conheci em Lisboa, que ele Ah, pode crer. e aí com o Bernardo. E aí Bernardo. teve um dia que o Nado e o Fabão chamaram o Gabriel para ir lá no Boetolo, na oficina, e foi aí que eu conheci ele. E aí ele falou, pô, quando você estiver no Rio, chegar lá no Batuque Bato, eu falei, beleza. E aí Massa. vim para o Porto, logo depois disso tudo, quando eu recebi as Sim. notícias. E a galera lá eu perguntei, né, pro CA, perguntei pros amigos do Monobloco, pro Fred, pro Igor, etc., se eles conheciam alguém aqui no Porto. E aí eles falaram, pô, tem o Jorge Porto, que tem a Batucada Radical, é o bloco mais antigo de Portugal, desde a década de 90, acho que tem mais de 20 anos já. Tá. Assim que eu cheguei, no dia seguinte que eu cheguei, já entrei em contato com o Jorge, entrei em contato também com o Ângelo, Boa. e aí, nesse meio tempo o Jorge me falou, pô, tem a Denise, que é uma antiga cantora nossa aqui do Batucada, ela tá formando um grupo só de mulheres, de roda de samba, eu vou botar você em contato com ela. No dia seguinte, quando eu fui, tipo, ver esse show do Samba do B, né, do Ângelo, ele estava lá, pegou meu número, e uma semana depois já tinha um show numa casa aqui para fazer, tipo, ensaiei um dia, fomos e foi isso. Tô com elas desde então. Como é que E é o nome mesmo? Dizem o nome da roda de nossa, samba? foda, é o Tanto Bate Até Que Samba. Tanto bate até que samba. Olha o Júnior Teixeira aí. Pô, esse é Mangueira, né, mestre? É, Jorge é Mangueira, Júnior Teixeira é Mangueira. Pois é. Bravo Eu demais. eu frequentei uma ou duas vezes, mas eu acabei não ficando porque os horários não coincidiam com os meus horários de faculdade. Tava para voltar agora, assim, nessa reta final que os horários estavam mais tranquilos, nós quatro estamos aqui, e aí veio essa doideira toda e não rolou. É, Mas, e mas é foi, uma, desculpa. não, é uma situação chata que a gente está passando, mas que infelizmente a gente tem que fazer esse esforço, né? E para não ficar pior do que já está, né? Pois é, exatamente. Não, e a música tem Fala essa aí. capacidade, né? Desses momentos difíceis, você conhece muita gente pela música, né? Então, não só a música em si, que te permite sobreviver, digamos assim, alguns dias, né? Ela te cria uma rede, assim, de contato que te ajuda, assim, a fortalecer, né? Quando as situações estão Certeza, com com essa. certeza. A gente está tendo que descobrir novas maneiras de lidar, né? Maneiras de viver. Até, assim, essa parada de estar em contato com pessoas que tocam repique já era uma necessidade que a gente vinha querendo fazer. Assim, a gente já queria, de alguma maneira, se inserir nesse mundo. Porque, tipo assim, eu não sou carioca, né? Eu sou gaúcho. E moro aqui no Rio de Janeiro há 7 anos. O André, que é o outro parceiro, ele é italiano. Mora no Rio de Janeiro, sei lá, quase 10 anos. O único carioca é o Nelson, que é um cara que trabalha com bateria universitária. E Sim, que chegou lá no Batuque Bato, eu já conhecia ele porque ele já tinha feito alguns workshops comigo e o Gabriel também. Só que ele foi morar na Alemanha e depois voltou para o Batuque Bato. E aí nós três, nessa necessidade toda, a gente, caraca, vamos estudar junto, porque a gente tem que começar a criar as bostas aqui, a gente tem que começar a fazer a parada. E aí é isso, assim, a gente, cara, mas a gente, como é que a gente vai criar? E a gente vai ter que ter referências. E aí nisso começa um monte de busca, né, de pesquisa, saber quem toca, quem é, como é que toca, a levada da escola tal, como é que é, aham, saber se a escola tal tem repique mó, como é que é a levada. Então a gente participou, assim, nós três, de um estudo, de uma pesquisa muito nossa, conversando com amigos, com mestres, né, que a gente chegou a ti, a gente chegou a várias das mulheres, vários caras, assim, que a gente nunca ia saber se a música não tivesse na vida da gente, sabe? exato, Então é bem isso que você falou, a música nos conecta com todo mundo, né? A exato, gente só tem que estar predisposto a isso que ela faz o resto, né? exato. É. E assim, quais são assim a tua visão nessas indas e vindas para Portugal agora estabelecida aí da mulherada dentro dos blocos, né? Eu sei que aí, não sei se tem escola, tem escola de samba aí provavelmente, né? Alguma coisa. Tem, mas eu não tive muito contato, assim, o contato que eu tive foi o monobloco, ele veio pra cá,
Uhum. final de janeiro, início de fevereiro, para fazer uma oficina, justamente uma oficina aqui, e a maioria era de portugueses, os alunos, né? Mas todos monstros, assim, tocam pra caramba, porque aqui tem uma cultura forte também de escola de samba, né? De cidades aqui perto do Porto, principalmente, como Legal. Ovar, Veja. E aí, essa oficina do Monobloco, inclusive, era em Ovar, que aqui é, tipo, 20, Ah, 30 eu fiz isso Porto. aí. Legal. E e aí, enfim, quando eles vieram, óbvio que a gente entrou em contato e tal, fomos lá, Claro. tipo, foi foi diferente desfilar de casaco, mas foi muito bacana, assim, a energia incrível. Então tem esse ambiente das escolas de samba aqui, que é muito forte, eu não tinha nem ideia, e não tive, confesso que eu não tive muito contato, mas essa questão dos blocos, acho que é principalmente, acho que o que tem grande protagonismo aqui é justamente a batucada radical, né? Você pergunta, aqui no Porto todo mundo conhece, e, enfim, eles fazem, não só no carnaval, eles fazem um desfile, eu não estive esse ano, mas eles fazem, e arrasta uma multidão, Sim, assim, é. pelas... E como é que é a presença feminina nessas baterias aí que tu já passou? Como é que tu viu disso? Tu gostou? Achou que elas são mais adeptas do que aqui? Como é esse equilíbrio? No que eu vi, assim, das escolas, eu, assim, não posso falar muito porque eu também não tive muito contato com essas escolas de samba daqui, Sim. mas essa oficina do bloco, por exemplo, era predominantemente homem. Tinha, não sei, assim, que eu conto umas 5 mulheres, mais ou menos, não lembro direito, assim, não é. Foi uma coisa, inclusive, que me chamou a atenção, nesse sentido, assim, ter pouca, né? Na Uhum. batucada radical, não. Na batucada radical é muito, enfim, é muito heterogêneo nesse sentido, é muito misturado. E, e assim, eu sei que o Batucada Radical, ele é uma organização social, assim, né? Ele não é só um bloco, mas ele é todo um projeto que envolve uma série de questões, assim, e que eu não fazia ideia, achei que era um bloco e o mestre Porto me explicou, assim, como é que funcionava, e é muito bacana, assim, então envolve todo tipo de gente, e eu acho muito bacana a força que eles têm aqui no Porto, sabe? Você pergunta, todo mundo conhece a Batucada Radical, eles fazem sei que aqui o São João, que é em julho, é uma Uhum. data, julho não, junho, é uma data muito importante, e até maior, assim, do carnaval, eles fazem um desfile, assim, que é esplendoroso. Esse ano não vai ter, mas... No é- verão aí, né? Oi? No verão aí daí, né? Junho é verão, né? Início de verão, assim, é uma puta festa. Tu conhece aquele festival de Coburgo que tem na Alemanha? Já ouviu falar? De Coburgo, acho que não. Eu tenho, não sei, acho que... Acho que é um dos maiores festivais aí da Europa e é muito legal, assim, que quando eu descobri, acho que isso faz uns, sei lá, eu fui para a Alemanha em 2016, aí acho que em 2015 que eu descobri esse festival e eu fiquei impressionado com a quantidade de escola de samba, assim, tudo canto da Europa, tá ligado? Tudo, Nova Zelândia, que nem a Europa, né? Mas Nova Zelândia, Austrália, todo mundo vai para esse Coburgo aí, né? E é cheio de gente. E aí eu vi muito, comecei a descobrir que a parada é muito assim, às vezes até é, um monte de bateria, não é um desfile, né? Mas Aham. cada uma tem um tamanho, tem baterias de 30, tem baterias de cento e tantas. E aí muita parada de meninas dançando. E eu fiquei assim, caramba, tem tanta gente para aprender a cultura, né? A galera tinha que se dedicar mais também a entender o instrumento, que eu acho que é o coração de tudo. Mas assim, esse festival vale a pena conhecer, descobrir, porque tu vai Aham, acabar abrindo um monte de contatos também. E eu sim. acho que também, Nome, assim, assim, Coburgo especificamente eu não reconheço, mas eu acho que, se eu não me engano, deve ser o mesmo que eu já ouvi falar, porque é, eu conheço é um grandalhão. porque eu conheço uma pessoa na Áustria que tem uma bateria lá, que é o Baturim, é a Clarissa, eu conheci ela também no Carnaval do Rio, e ela sempre fala, não, porque não sei quando, tem um festival na Alemanha, eu vou com o meu grupo, não sei o quê, É boa. Então, certamente é. eu acho que assim, é um momento muito massa que você tá aí Aham, para você fazer escola aí, entendeu? pra despontar, assim, né? Esse movimento que eu acho que é super importante, assim, de movimentar a mulherada no ritmo, Exato. sabe?
Você é uma menina nova, alto talento, sabe? Assim, acho que tem muita coisa boa para tu poder desenvolver e passar aí pra galera, pra homem, pra mulher, pra todo mundo, viu? Toca isso tudo pra cima deles. Não, certamente, assim, eu tento, dentro do possível, assim, quando eu cheguei aqui, cheguei cheia das ideias, cheia das vontades, né? Tipo, às vezes você até fala assim, pô, eu vivo sem roupa, mas não vivo sem instrumento, né? Tem chamá-la de instrumento. E quando eu cheguei aqui e, pô, eu entrei direto, eu não consegui, é como eu falei, né? Começou a faculdade e tal, enfim, você tem te demanda um tempo enorme de dedicação, né? Tanto quando você tá lá quanto depois, tudo, etc. E eu tentei conciliar o máximo possível. O Batucada, infelizmente, esse ano não consegui, tipo, frequentar. Mas, Uhum. mas, por outro lado, comecei a ter essa experiência pela primeira vez de fazer parte de um grupo, né? E de uma roda de samba. E, Claro, é bom. assim, essa bagagem, digamos assim, de ter um show, tipo, ensaiar constantemente, assim. Mas ensaiar constantemente não que nem são nos blocos, né? Ensaiar constantemente, tendo em vista um show, tendo em vista... é, enfim, Sim. Um objetivo. exato, esse objetivo E tu de tem estudado todo dia? Tem pego algum instrumento diferente cada dia? Como é que é mais ou menos a tua rotina de estudo? o que é aqui, a rotina. É, Cara, eu confesso que eu estudo assim, meio que na vibe que eu tô sentindo. Então, por exemplo, na roda de samba eu toco principalmente pandeiro. boa. Mas como, enfim, minha especialidade, digamos assim, é o repique, eu sempre tentei levar o repique pra roda de samba, né? Algumas músicas mais pegadas, algum ritmo Ah, diferente. Tentei introduzir também o Xequerê, né? O AB, em algumas músicas mais pro Ijexá, etc. Mas a minha rotina de estudo é mais ou menos essa, assim. Tento estudar mais nos finais de semana quando tenho oportunidade, ou durante a semana quando eu tinha os ensaios da roda, eram os momentos que eu mais tocava. Então, eu meio que tive que aprender a dosar também, digamos assim, né? Essa vida de faculdade, que para mim é uma coisa muito nova, e essa vida de música, né? Que, como você falou, não é o meu, enfim, não é a minha profissão, mas de certa forma também é, né? Porque claro. não posso encarar de outra maneira, porque é uma grande paixão minha e é uma coisa que me dá muito prazer de fazer e que eu não posso perder de qualquer maneira, assim, de O mais maneira. importante é isso aí que tu falou, assim, tu ama fazer, tu gosta de fazer, cara. Então, se tu gosta tanto, né, não vai fazer de qualquer jeito, né? Uhum. Então, acho que, como eu falei, tem muito talento aí para explorar e para passar adiante, que isso aí é teu, tu já te apropriou disso. Uhum. Agora é a questão da organização que tu vai estipular, porque realmente nesse momento de quarentena a gente fica meio bagunçado nessa questão de Uhum. tempo, não poder sair de casa, de não poder se encontrar, mas é isso. Logo mais, tomara que vá passar, e a gente vai poder não Vou- voltar ao normal, mas voltar melhor, né? É, Voltar ao normal a gente viu que não dá, a gente tem que voltar melhor para exato. fluírem. Como eles têm chamado aqui o desconfinamento. É. Tudo com Gabi, eu vou finalizando aqui, te vai, agradecer tá bem. muito, muito, muito por esse bate-papo. Assim, desejamos muito sucesso aí, muitas coisas boas, vitórias, tanto na tua vida acadêmica de arquitetura, quanto nos blocos, nos carnavais aí. A gente quer que isso aí passe logo também para a gente poder se encontrar e Ex- fazer um som junto. E te agradecer, a Gabi Biscotto lá de Portugal, né? Agora representando o Brasil lá também em todos os sentidos. Muito obrigado, né? O coletivo em nome da Serena, em nome do Nelson, em nome do André, em nome de toda a galera que está aí te acompanhando também, tua família, teus fãs, teus amigos. Agradeço a todos aí. A Obrigada gente a já vocês. toca muito. A gente já teve um prazer de tocar juntinho. Acho que eu já toquei contigo também na estratégia, um Tô ensaio beato, lá. lembro Mas, direito. pô, muito massa, Gabi, viu? Parabéns aí, Obrigada, sucesso. Já falar alguma coisa? Agradeço aí. viu? Você, Nelson, André, Pirlo, né? Tranquilo. E muito, muito sucesso para vocês. Quando o Nelson me chamou, eu já conheci. Ele falou, pô, tem um coletivo de repique. Eu falei, não, tenho plena consciência disso, já acompanho vocês. E, Obrigado. enfim, muito sucesso para vocês. Obrigada, Serena, também, que foi quem entrou em contato comigo, né? Enfim, obrigadão, Macalão. Foi um prazer estar aqui, uma honra gigante, viu? Demais. Pra nós, Gabi. Tamo junto, viu? Grande Valeu. beijo.
Beijo pra todos aí. Sobe e repique. Ó, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto. Vai. Então a Serena vai me xingar depois. Oi. Oi. Beijo, Beleza. Gabi. Beijo. Valeu. Até Valeu, mais.